tão depressa o sol brilha, como a seguir está a chover. O meu nome é Beatriz, nós estamos aqui para falar sobre as emoções e o género. No fundo não é para falar, é para falarmos, ok? É suposto ser uma conversa descontraída em que nós vamos interagindo todos uns com os outros. E então estão a ser-vos entregues alguns post-its a perguntar o que é que são emoções. Vocês podem preencher de forma anónima, muitos deles nós já temos aqui connosco. E eu queria começar com este, que por acaso foi o primeiro que me foi entregue. Ele diz, o que é que são emoções? É a questão que vocês todos têm. No fundo que todos nós temos, muitas das vezes. E então a resposta diz, coisas que o meu coração sente e me diz. Então nós queríamos um bocadinho começar com esta frase, no sentido de dizer que o que o nosso coração nos diz neste momento é que é um privilégio para nós estarmos aqui na Semana da Juventude a falar sobre este tema. Queríamos agradecer à Associação Ecos Urbanos por ser uma associação envolvida de determinadas formas com a causa da saúde mental. Queremos agradecer também à Maria João por toda a disponibilidade para preparar connosco este momento e queria também agradecer à Bárbara, que está aqui comigo, e a todos vocês que vão, no fundo, interagir connosco. Pronto, eu estou aqui enquanto eu sou psicóloga e sou também coordenadora do voluntariado da Juventude Cruz Vermelha. E é no fundo para vos dizer que hoje e amanhã o tema vai ser a saúde mental e a autoestima, é um tema também muito importante, e no fundo isto vai ser uma espécie de rúbrica daquilo que vai acontecer em outubro. Outubro é o mês que se assinala a saúde mental e então a Juventude da Cruz Vermelha vai lançar um podcast em parceria com a Rádio Informédia, que queríamos também desde já agradecer, em que vai sair uma série de episódios. Se vocês quiserem, entretanto, podem ir contactando connosco e dizer temas que vocês achassem que eram fixes para ver lá nesse episódio a acontecer, está bem? Agora, vamos agradecer também aqui à Bárbara, novamente, que está aqui como representante da APROS. Exatamente. Bom dia, boa noite a todos. Eu estou cá em representação, efetivamente, da APROS como professora de teatro e desse motivo também tenho cá alguns alunos presentes para trabalharmos e discutirmos em conjunto, tal como a Beatriz falava, de falarmos todos um pouco sobre o que é este tema, o que é esta saúde mental que vivemos hoje em dia e que cada vez está mais presente nos nossos dia-a-dias. E está presente principalmente, se calhar, até na juventude e em tudo um pouco, mas nada melhor que falá-la nesta semana, semana ela que é da juventude. E por isso estou cá nessa representação de professora de teatro e ao mesmo tempo colaboração e representante da APROS e ao mesmo tempo também estou ligada à área da saúde mental e isso permite-me tentar ajudar e estar aqui de lado a uma pessoa tão já especialista e experiente nesta área que é a Beatriz e por isso estou ao lado dela para tentarmos dar aqui uma linda conversa e que todos gostem também deste pequeno momento que vamos estar aqui. Agradecer-lhe também a ela por este momento de dar-nos este privilégio de cá estarmos e acima de tudo desfrutem e estejam à vontade de mostrarem também aquilo que querem e aquilo que sabem e a vossa opinião quanto a este tema, porque afinal de contas ele está presente e cada vez mais se nós o colocarmos cá para fora, fora do nosso coração, tal como dizia a frase, talvez conseguimos criar mais significado às emoções que sentimos e perceber o porquê de as sentirmos de certa forma. Tá bem? Obrigada a todos e espero que gostem deste momento. Eu acho que eles iam bater palmas. Ok, sim senhor, então se calhar a Bárbara começava já por chamar alguém a palco. É verdade, não é? Muito bem. Então vamos começar a falar um pouco mais disto com uma das nossas jovens atrizes do nosso grupo de teatro, a Matilde Moraes, e por isso pedia que ela viesse cá para conversarmos e vocês também, se assim quiserem, também podem conversar connosco. Ou seja, esta cadeira vai estando sempre disponível, quem quiser ir subindo ao palco e conversar connosco sobre determinado tema será também importante. Ok, então Matilde, como é que te sentes? Bastante bem. Ok, e então... diz. Chegaram mais papeizinhos.
Então, Matilde, se calhar nós, entretanto, abrimos um Google Forms para que as pessoas pudessem ir contribuindo sobre temas que gostassem de ver abordados cá hoje, e se calhar vamos começar por este tema que nos foi deixado por uma pessoa, que é a crítica entre o próprio género. Ou seja, nós estamos aqui a misturar as emoções e o género, não é? É um tema também que vai estando aqui presente. O tema geral é as emoções, se pudermos de vez em quando especificar para o género, seria importante. A crítica entre o próprio género fala-nos, até muitas vezes entre as mulheres, da competição que pode existir em determinadas formas, da questão de podermos ser um bocadinho críticas connosco próprias e também com as outras mulheres à nossa volta. Ou seja, muitas vezes dizemos que as mulheres podem não ser tão amigas assim, e a ideia é, será que isto não parte de nós, mulheres? Ou seja, se não existe um autopreconceito nosso em relação a nós mesmas, e era um bocadinho para explorar isto contigo, ou seja, se achas que seria importante um aumento da sororidade entre mulheres, alguma redução de crítica, se não sentes isso, na tua faixa etária vai-se vivendo isso também? Eu acho que a inveja, nós mulheres criticamos, ou melhor, estamos sempre à procura de defeitos em nós próprias. Nós somos as primeiras pessoas a criticar-nos e a deitar-nos abaixo. Às vezes gostamos de agradar os outros, por exemplo, no caso das mulheres, normalmente agradar os homens, e estamos sempre à espera de procurar defeitos que eles encontrariam em nós e dessa forma metermos-nos abaixo. Então, quando encontramos alguém que, no nosso ver, não tem esses defeitos, automaticamente comparamos e quase começamos uma competição que às vezes não é tão saudável, porque é uma competição feita no intuito de meter a outra pessoa para baixo, de forma a que nós ficamos em cima. Ou seja, sentimos-nos superiores, inferiorizando alguém. Eu acho que, sendo todas mulheres, todas nós sabemos as dificuldades que é ser mulher na sociedade de hoje em dia. Está melhor, sim, as diferenças não são tantas entre géneros, mas ainda são algumas. Sendo mulheres, acho que devíamos ser sábias e ter todas a consciência de que nós lutamos pelo mesmo. Nós lutamos pelos mesmos direitos e, acima de tudo, queremos ter todas as mesmas oportunidades. Por isso acho que não faz sentido nenhum competirmos umas com as outras e sim tentarmos nos ajudar. Porque, pronto, queremos todas o mesmo. Ok, sim senhora. Muito bem, então a Matilde trouxe-nos aqui uma mensagem muito importante, não é? De aumento de interajuda e, no fundo, para nos sentirmos mais seguras, porque às vezes quando nós não confiamos nas pessoas que são iguais a nós, promove uma desconfiança generalizada em relação ao mundo todo. Por isso acho que esta mensagem que a Matilde trouxe, e ela falou da questão de às vezes esta competição ou das comparações não serem assim tão saudáveis, na grande maioria das vezes não são, e trazem-nos frustrações que muitas vezes são pouco realistas, não é? Sim. E no fundo faz com que nós passemos, se calhar, muito do tempo com algumas pressões que não são as nossas, ou seja, nós não estamos a viver aquilo, mas pensamos que é isso que queremos viver porque vemos refletido noutra pessoa, ok? Muito bem, obrigada, Matilde. Muito bem, eu acho que nós até, antes de avançarmos, falávamos até aqui de outra frase que nos chegou, frase essa e todas elas que fazem todo o sentido nesta temática e neste tema. Havia uma das pessoas que falava de que o que é que para ela é emoção? A emoção para ela é energia que regula o nosso emocional. É aquilo que nos move, parece-me. É aquilo quase um motor e uma máquina que nos move a que nós tenhamos aqui um sentido da vida. Sentirmos-nos um pouco mais alegres ou sentirmos-nos um pouco mais tristes é algo que acontece no nosso dia-a-dia por circunstâncias que nos aparecem, ou por vida pessoal ou por vida profissional, mas acima de tudo é algo que tem um sentido e ainda bem que são as emoções que nos regulam, que nos são a nossa máquina e o nosso motor para nós seguirmos caminho e hoje estarmos tristes e amanhã sentirmos-nos alegres e no nosso próprio dia sentirmos-nos alegres, tristes, contentes, um pouco de tudo e acima de tudo cada vez mais termos a legitimidade de sentir isto como algo normal, algo normativo. Não há aqui esta questão de eu hoje estou triste e eu não posso apresentar que estou triste. Não, efetivamente podemos o sentir e podemos o mostrar. E ainda bem que escrevem e que apresentam este tipo de descrições com esta pergunta, porque acho que ela faz todo sentido.
E agora, se calhar, avançamos para outra dos temas e aproveito, já que elas estão cá também para entrar neste podcast e criar esta conversa mais fluida possível. Chamava então a nossa outra atriz do grupo de teatro, a nossa Laura, para vir conversar connosco. Pode ser? Boa. Já está ligado. Olá, Laura. Olá. Também estás boa? Estou. Vocês repararam como é que eu fiz esta pergunta? Só para vos dar aqui uma dica. Normalmente não se deve fazer a pergunta como eu fiz. Devemos perguntar à pessoa como é que ela está. Porque ela tem sempre tendência a dizer que sim. Se eu disser assim à pessoa, então, estás bem? Ou se eu disser, está tudo bem contigo, não está? No fundo, isto é uma pergunta um bocadinho enviesada. Normalmente a pessoa vai ter tendência a responder afirmativamente. Eu quase que já estou a sugerir a resposta. Então devemos sempre fazer perguntas mais abertas. É uma forma das pessoas se abrirem mais connosco. E então, Laura, olha, eu venho-te aqui hoje falar sobre um assunto que também nos foi deixado por uma das pessoas previamente, que tem a ver com a exigência, entre aspas, que às vezes é colocada nas mulheres de elas se apresentarem como sensíveis. Ou seja, de as mulheres se demonstrarem sempre, ou seja, agirem conforme o que é expectável, conforme o que estão à espera que as mulheres reajam. E a conotação um bocadinho pesada, ou a exigência que pode acontecer, se as mulheres não apresentarem esses traços de personalidade tão sensíveis como as pessoas às vezes estão à espera. Ou seja, se não se emocionarem por qualquer coisa. Se achas que isso é estranho ou se é normal que efetivamente nem todas as mulheres apresentem aquela maior sensibilidade emocional, de apresentarem o choro, de apresentarem o riso, de apresentarem todas as reações que advêm de uma emoção, e até por um lado fazer quase a comparação com os homens, que normalmente, e estudos quase indicam que são pessoas um pouco, mostram-se mais fortes, mostram-se mais, mostram-se, por vezes lá no coração, tal como algumas frases dizem, nem sempre se estão. Mas o que é que tu achas desta relação que existe? Achas que quando as mulheres são mais sensíveis, mostram essa sensibilidade ou não, e há alguma comparação quanto a isso, ou não, e efetivamente cada qual sente o que deve sentir e demonstrar isso? Eu acho que primeiro nós somos todas pessoas e todos sentimos. Exatamente. E só que temos maneiras diferentes de reagir. Então, mas é normal das mulheres ser esperado serem mais sensíveis devido às hormonas e isso, mas também acho que é completamente normal uma mulher agir mais dura e não ser tão sensível, porque está no seu direito de reagir assim. Pode ter as emoções guardadas dentro, mas acho que está no seu direito de reagir diferente do padrão. Ok. Pronto, no fundo a ideia que nós queremos transmitir é que nós somos todos diferentes entre nós. Independente, por exemplo, nenhuma mulher é igual a outra mulher. Mesmo os irmãos gêmeos, eles não são iguais entre si. Ou seja, há uma diversidade muito grande entre todos nós, porque todos nós somos pessoas claramente originais e únicas, não é? E irrepetíveis. E no fundo esta ideia que estamos aqui a trazer é um bocadinho esta. Aquilo que é válido ou que não é válido. Tudo é válido, ou seja, tudo é normativo, a não ser que esteja a ter um impacto muito significativo na vida das pessoas. Ou seja, todas as emoções são muito necessárias. Por exemplo, o medo é uma emoção altamente necessária, porque o medo consegue nos proteger dos perigos. A tristeza também é uma emoção bastante importante. É muito normal que nós nos sintamos tristes perante um acontecimento que seja de alguma tristeza ou que possa potenciar essa tristeza. Agora, quando é que é importante termos atenção às emoções? Quando, no fundo, elas estão a ter uma influência muito grande na nossa vida e não nos permitem conviver com os nossos amigos, as atividades que nós gostávamos já não nos dão esse prazer, já não estamos a conseguir ser produtivos no nosso trabalho ou nos estudos, aí sim devemos considerar que estão a impactar negativamente. Agora, o facto de sentirmos emoções, todas elas são muito importantes e, por exemplo, nós não devemos sentir culpa por num dia estarmos tristes, ok? O que é importante nós sabermos? Quais é que são os nossos recursos, ou seja, coisas que nós possamos fazer nesse dia para balançar aquilo que vamos vindo a sentir.
Está bem? No fundo é muito importante conhecermos a nós mesmos e perceber que o que resulta connosco muitas vezes não resulta com as outras pessoas. E aquilo que a Laura estava a falar é muito importante. Porquê? Porque às vezes nós estamos à espera que as pessoas reajam de determinada forma. E por muitas razões, seja pelo género, seja pela idade, seja pela natureza ou gravidade do que aconteceu, seja até por há quanto tempo aconteceu, tudo é bastante diferente, está bem? Por exemplo, há pessoas que recebem uma notícia má e riem-se. Isso não tem que ser mal compreendido ou julgado por nós, porque às vezes isso é um sinal de nervosismo e a pessoa pode estar a sentir tanto ou mais do que quem está a chorar. No fundo, não temos que quantificar as emoções entre nós e os outros. É importante quantificarmos na lógica de nos ouvirmos a nós. Ou seja, a nossa atenção deve estar em como é que eu estou hoje em relação a ontem e não como é que eu estou em relação a outra pessoa. Tá bem? E eu até aproveitava, pegando em tudo o que a Beatriz está a dizer, este grupo de teatro no ano passado representou uma peça em que nós representávamos algumas emoções, todas elas também bastante válidas, muito baseado no filme Divertidamente. Filme esse que é um filme com uma história bastante marcante e bastante relacionada a este tema. Ele marca a história de uma criança e depois, agora já o 2, já demonstra uma história de uma adolescente que vive várias emoções. E eu até aproveitava para perguntar à Laura e para dar aqui os nomes das emoções que nós andámos a representar durante a época, durante o ano todo, que não foi só a tristeza e nem foi só a alegria. Ok, então a tristeza e a alegria, claro, a ansiedade que foi adicionada mais tarde, o medo, o nojo e... A raiva. Exato, a raiva. Exatamente. Depois a mãe, que era eu. Exatamente. Depois ainda havia a mãe e havia também a criança, que também é a nossa Constancinha, que está cá neste grupo, que representava todas estas emoções vivas no seu coração. A Matilde que esteve cá, também aproveito, era a alegria e, entretanto, vamos ter também aí a nossa ansiedade. Achámos nós que fazia sentido representar isto em adolescentes e em crianças que estão a viver tanta saúde mental hoje em dia, com tantas pressões que existem, quer académicas, quer pessoais, quer relações interpessoais, elas existem e vai de encontro totalmente ao que a Bia estava a dizer, que é: há um propósito para nós sentirmos uma questão, há um propósito para nós estarmos assim, então vamos tentar descobrir o porquê e vamos ajudar-nos a sentir-nos melhor, ou então deixar só fluir e deixar chorar à vontade, que às vezes é só isso que precisamos. Boa, obrigada. Obrigada eu. Vamos chamar a ansiedade, é isso? É verdade, vamos chamar a ansiedade, que é a nossa Leonor, outra atriz também do grupo, e aproveitar para continuar a nossa conversa sobre este grande tema. Pronto, não estou a aguentar seguir as perguntas do caderno. Vou ter que perguntar à Leonor como é que foi preparar a ansiedade. Para mim foi um desafio, porque eu desde sempre fui uma pessoa muito ansiosa, mesmo na minha vida. Já passei por fases piores, fases melhores, mas representar a ansiedade para mim acho que foi como uma reflexão. Enquanto estava a atuar em palco, tive sempre a refletir o que muitas pessoas sentem no seu dia-a-dia e acho que é realmente uma emoção muito importante e que não podia ter faltado neste segundo filme. Uhum. Vocês já viram o segundo filme? Pouquinha gente. Pronto, ele ainda está no cinema. E a ansiedade está muito bem representada, porque se vocês forem ver, vão reparar que até o bonequinho, que é o bonequinho cor laranja, que representa a ansiedade, ele até está feito sem nariz, mesmo pela questão para representar, às vezes, a hiperventilação que as pessoas sentem quando estão a ter um ataque de ansiedade, sentem que não conseguem respirar, não é? E foi impactante para ti representar a ansiedade nesta peça? Foi. Porque eu acho que a ansiedade é uma coisa assim que não se pode explicar e por muitas vezes ela vem de maneiras diferentes, vem quando nós não esperamos, até já podemos esperar, mas não estamos ansiosos, mas só de pensar tanto naquela coisa já começas a ficar mesmo psicologicamente
E acho que na peça, que foi principalmente a ideia da Bárbara, não podia ter sido uma emoção melhor para ser representada, principalmente por mim. Acho que não me via representada em mais nenhuma emoção, assim tão bem como me vi representada na ansiedade. E como é que a ansiedade se acalmou? Acalmou-se com a ajuda de toda a gente, todas as emoções na cabeça da Riley, que é a personagem principal na nossa peça, e acho que foi isso, foi a ajuda de todas as emoções em conjunto que acabaram por acalmar a ansiedade. Ok. E há aqui uma relação muito gira entre as emoções, que é entre a ansiedade e o medo. Parecendo que não, elas andam sempre de mãos dadas, se formos a ver. E se nós conseguirmos juntar estas duas emoções às vezes no nosso cérebro, isto parece que nós estamos a falar de coisas que são objetos. É verdade que não são. Mas se começarmos a passá-las para fora e colocarmos-as como objetos, elas cada vez mais vai ser mais fácil nós trabalharmos-as na nossa cabeça e no nosso coração e sentirmos a medo e a ansiedade como um elo de ligação que juntos podem ser mais fortes e podem se tornar não tão se calhar ansiosos nem com tanto medo, embora ele seja importante, mas convém é que haja um equilíbrio entre todas as emoções. E isso foi o que nós conseguimos e tentámos fazer na nossa peça, e depois quando fizemos com a adição da ansiedade, valeu muito, porque é algo que existe bastante. E até acho que aproveito, Leonor, para passar aqui um bocadinho a mensagem, eventualmente, do que é que tu achas hoje em dia, nesta faixa etária mais jovem, quanto a este tema, que acaba por ser um tema muito falado na juventude, que é a ansiedade e como ela é vivida. Onde é que tu achas que ela é mais vivida? Se sentes no teu grupo de amigos essa questão ou não? O que é que tu achas? Então, eu acho que realmente a ansiedade hoje em dia é mais representada na minha faixa etária, lá por mesmo a partir assim dos 12 anos até adultos, é que nós começamos a perceber o que isso é. E eu acho que a maior parte da ansiedade sentida por principalmente jovens é muito pela pressão pública, pela pressão das redes sociais. Porque, por exemplo, estamos-nos a arranjar para ir sair com os nossos amigos. Se nós estamos-nos a ver ao espelho e achamos que não estamos bonitas ou que vai haver alguém mais bonito que nós, acabamos sempre por começar a ficar com aquela ansiedade de chegar lá e poderem ignorar. Expectativas, Sim, começamos a criar expectativas. Pronto. E a imaginar vários cenários, não é? Que é um dos fatores da ansiedade, é quando nós imaginamos vários tipos de cenários na nossa cabeça e normalmente os mais negativos. Por acaso, acho que é curioso esta questão, que é, falando da ansiedade, consegues identificar a ansiedade quer em raparigas e quer em rapazes, ou no teu grupo de amigos eventualmente só consegues identificar pessoas eventualmente com mais ansiedade, raparigas? Eu acho que todos eles, principalmente os rapazes, sentem, mas eles têm aquela posse de mauzão e de durão e não querem mostrar o que realmente estão a sentir, e somos nós que acabamos por ser mais transparentes. Mas nós às vezes até podemos estar com uma ansiedade inferior à que eles estão a sentir, mas nós às vezes não temos essa capacidade, somos muito impulsivas e vamos sempre mostrar o nosso lado mais fraco, por vezes. Mas os rapazes não, têm essa coisa de querer manter a impressão de serem melhores, serem assim com um ego muito grande, principalmente acho que por causa do ego, eles acabam por resistir mais a isso. E tu achas que mostrarmos é um lado mais fraco? Eu acho que não. Eu acho que por acaso mostrarmos as emoções que nós realmente sentimos torna-nos mais fortes, porque nós temos a capacidade de saber lidar com isso e saber lidar com a reação das pessoas. Ok, muito bem, ou seja, isto é uma ideia importante. Às vezes isto é um mito, nós pensarmos que demonstrarmos as emoções revela fraqueza. É exatamente o contrário. Quando nós nos colocamos com predisposição para as abordarmos, para pensarmos sobre elas, para as gerirmos, tudo isso é um ato de coragem, que envolve muito, às vezes, trabalho nosso, com outras pessoas, com os nossos amigos ou até mesmo com profissionais. Não é? Ok, Obrigada. Muito obrigada. Temos rapazes
Acho que temos rapazes no público. Homens, senhores. Temos rapazes disponíveis. É que se não tivermos, até isso é simbólico. Exatamente, começa a ser significativo. Não temos, pois não. Estão tímidos, afinal eles mostram emoções. E homens adultos, também não vem nenhum cá acima. Porquê é que não demos 5 euros a ninguém? É verdade. Acho que podemos fazer aquela nossa questão, aquelas nossas questões de eventualmente o concordar e não concordar que temos preparados. Ver Pois, se quebramos o gelo e para entretanto, vocês se eles mexerem vêm. um bocadinho. Não é que eu vos consiga ver, porque a luz não Não dá. nos permite, não. Mas a ideia é, tudo que seja frases que vocês concordem, Levanta-se. vocês levantam-se. Se forem frases que vocês acham que não concordam ou que são falsas, sentam-se, está bem? Ficam sentados, permanecem. Ok. Então, estar emotiva ou emotivo significa não ter controlo. Estar com emoções, ter emoção, significa não ter controlo. Concordam? Não concordam. Concordar é levantar, não concordar é sentar. Assim, temos uma pessoa de pé, mas acho que é estratégico. Acho que sim, Ele precisa de estar de pé, não é? exatamente. Ok, muito bem, vamos continuar. Emoções precisam de ser controladas. Con- Boa? Quem se levantou pode vir aqui. Vá lá. Já que a filha não participa, vem o pai. Boa! Aqui temos. Vá lá. Boa noite. Senhor André, pode-se sentar. Boa noite. Boa noite. O que é que Então. querem saber dos homens? É tudo uma descoberta sempre, a cada dia. Então, e porquê que se levantou? Porquê que acha que as emoções precisam de ser controladas? É assim, se não controlamos as emoções, isto é complicado. Damos assim. Ficamos desbaratinados um bocadinho, não é? Temos que controlar. Não é fácil, não é? Com a idade vai-se controlando melhor, mas acho que nunca se consegue controlar a 100%. Ok. E acho que isso é a fase bonita também das emoções. Não consigo controlá-las também. Senão não chorávamos, não nos ríamos, não dávamos um abraço, sei lá. Ok, ou seja, há a parte bonita delas não serem controladas no sentido delas existirem. Ou seja, você levantou-se, mas é no sentido mais de dizer que elas devem ser geridas, não que Sim. devem ser anuladas. Deve haver um Não, equilíbrio. Acho que sim. Terem que ser, porque isso faz parte do nosso dia-a-dia. Pois. Nós de repente recebemos uma notícia, e uma notícia boa, e temos que extravasar, fazer qualquer coisa, então mas depois também temos que controlar. Estamos num meio em que temos que controlar a emoção e ficamos contentes ou tristes, dependendo da situação. Pronto. No E fundo, tem também- todo o contexto onde nós estamos inseridos naquele momento, controlar sim, ou então extravasá-la. Era isso que eu ia dizer. Esta ideia que o André está a trazer é muito importante. Ou seja, nós não sentirmos que em todos os contextos da nossa vida temos que agir de uma determinada forma. Podermos adaptar e existirem sempre sítios em que nós nos sintamos mais à vontade e mais confortáveis para Sim. podermos ser mais autênticos, não é? Sim. Isso faz muita falta. Há pessoas que não identificam um contexto assim em nenhuma área da sua vida, está bem? E isto Sim, é a característica humana e cada personalidade, não é? Porque eu acho que ganha-se mais em conseguir extravasar a emoção do que guardá-la, não é? Porque guardar uma emoção, seja ela boa ou má, se for má é pior, não é? Pronto, pode gerar condicionalismos no nosso próprio interior, pronto, como já falaram aqui as meninas, algumas coisas muito importantes, não é? E que às Também. vezes não se nota no momento, mas Sim, até sim. muitos anos mais tarde pode vir a ter reflexo. Sim, mais tarde ou até curto prazo, não é? Guardar e guardar e guardar. O Mesmo- engolir, não é? Sim. Portanto, acho que... E hoje em dia, nos dias que vivemos e onde a saúde mental e bem, eu não acompanho muito a 100%, porque nós todos temos uma vida, não é? E não é fácil, mas é um tema que me interessa muito e que nós, na minha faixa etária, é importante, mas é mais importante na delas.
pronto, e a minha juventude já não é a juventude delas, pronto, e as coisas agora são diferentes. E o que elas falaram faz todo sentido. Diferentes mais complexas, em algum nível? Assim, hoje haver uma oferta tão grande, quando digo oferta é uma forma de dizer, de ajuda. Hoje a ajuda está ali ao virar da esquina. É preciso querer, é preciso aceitar, é preciso não ter complexo. Não existir o estigma, não é? Sim. O que é mais difícil, eu acho, é que quando nós queremos ajuda, ou alguém precisa de ajuda, um amigo, uma família, ou eu, ou você, ou seja quem for, nós temos que perceber e aceitar que temos que ser ajudados e está ao virar da esquina. É fácil. É fácil. Portanto, não é? É mais fácil hoje em dia, nas escolas, há vários consultórios, por aí fora, portanto, tudo é mais fácil de ser gerido na parte da saúde mental. É preciso não esconder, pronto, e isso é a parte difícil do ser humano, que elas falavam, e bem, né? Os rapazes, pronto, sou homem, isso faz um bocado de sentido, ok, mas também nós homens temos que perder esse complexo, porque os homens também perdem um bocado por guardarem as coisas para eles e depois sofrem com isso também. Nós temos sentimentos, não é? Todos temos. Temos é que os saber viver, no fundo, e expressar. Por exemplo, na sua infância ou na sua juventude, ouviu muitas vezes a frase que os homens não choram? Por acaso não. Só se fosse mais dos nossos pais ou dos avós. Mas nunca me passaram essa mensagem. Enquanto tive que chorar, chorei. E ainda hoje é o dia que faço, a Bárbara sabe. É verdade. Já me deu. Mas não tenho problema em chorar. Se tiver que chorar, de alegria ou de tristeza, se estiver à frente, lá está. O cenário onde nós estamos, também muitas vezes temos que nos controlar e ter, não é? Pronto. Mas há momentos, há sítios que temos que pôr cá para fora. Isso também revela a nossa personalidade, muito da nossa personalidade. Mas não é assim tão raro irmos ainda a ambientes de jovens e de crianças em que ainda ouçamos este tipo de frases. E às vezes as pessoas sentem que não as fazem por mal. Mas, desculpa, mas às vezes sem querer. Eu trabalho num meio onde lido com adolescentes, não é? Não diretamente com eles, a trabalhar com eles, mas noutra uma parte mais administrativa. E às vezes na brincadeira eu relaciono muito com eles e os rapazes, às vezes os rapazes estão a chorar, os meninos, e os homens não choram. Isso sai, é uma coisa que já está tão enraizado. E não é ser machista, sai. Sai. Sim. Mas depois eu disse, não, estás a chorar, mas porquê? Então chora, rapaz. Tentar descobrir. Está-te a fazer bem, então chora mais. Pronto. Ou seja, de forma automática diz isso até com uma intenção positiva, entre aspas, não é? Para ver quase se o motiva a ficar mais contente, mas depois já percebe-se, vem quase um polícia na sua cabeça que lhe diz, não, se calhar ele quer falar sobre alguma coisa. Sim. Está mais em baixo. Sim. Ok. E acha que tem assim alguma mensagem importante para deixar às pessoas de género masculino? Mais É assim, não tenho nada. Eu acho que a única coisa que eu sinto mais no dia a dia é que nós não temos tempo de viver hoje em dia. Pronto. Temos algum, mas temos pouco. Pronto. E isto é uma mensagem, pronto, para todos, não é? Para os homens, para as mulheres. Pronto. E o facto de não termos tempo é o que é mais preocupante. Porque nós temos que ter tempo para tudo e, sobretudo, para zelar de nós próprios, de uma relação com os filhos, tudo. E hoje em dia o tempo é curto, o tempo é escasso. Portanto, e nós temos que saber gerir essas situações e arranjar tempo para tudo, não é fácil. Mas porquê que acha que isso acontece? Porque o tempo sempre foi o mesmo. Ou seja, ele Mas nunca... a oferta hoje em dia é muito grande, ok? A nível de tudo. O trabalho está inerente a qualquer pessoa, exceto a quem estuda ainda, está inerente a toda a gente, e depois... E a necessidade dele para, se calhar, haver depois uma estrutura, para termos, se calhar... Mas agora perdi-me um bocadinho, mas portanto, eu perdi-me um bocado naquilo que eu ia dizer, mas... que o trabalho estava em tudo... Sim, o tempo. É assim, é o tempo. Nós trabalhamos e depois temos uma vida, pronto... Depois saímos dali e depois vamos fazer isto, vamos buscar o filho à escola, vamos ter uma reunião, vamos fazer um desporto, vamos não sei o quê. E às vezes não temos tempo para zelar de nós próprios e dos nossos problemas. Pronto, é a sociedade que vivemos hoje em dia, não há mal nenhum por isso. Pronto, agora quem está no vosso lugar, nessa parte de saúde mental, não é fácil. Eu vejo reclamos, eu vejo sponsors, eu vejo pessoas ligadas à área de desporto, que é uma área que eu gosto muito. E, por exemplo, ainda no outro dia vi, e a Federação Portuguesa de Futebol
fez várias campanhas de saúde mental nos esportistas. Portanto, estou a levar aqui para a parte de desporto, como posso levar para o outro lado, não é? Portanto, e o que é que acontece isso? É que elas falaram e bem, é esconder, até não poder mais, e depois já é muito difícil, é mais difícil. Pronto, mas hoje em dia, pronto, há vários avisos. Porque na minha adolescência Não existia, pronto, mas não havia avisos, não havia nada, como muita coisa. E não é nenhuma crítica àquele tempo, pois, era o que era. Mas apesar de nós termos a informação muito disponível, às vezes Portugal e os portugueses, ou seja, nós todos, temos uma tendência em apostar muito na lógica de remediar e não tanto de prevenir algumas coisas, ou seja, não vamos estando tão atentos aos fatores de risco, porque muitas vezes quando alguém chega a uma consulta de psicologia já chega porque sente que esgotou todos os outros recursos possíveis, não é? Ainda há esse complexo tem que ser trabalhado, portanto, trabalhado de uma forma, não sei como, não é? Porque vocês nessa área. No fundo, o que estamos a fazer agora, sim, estamos a trabalhar para isso. Sim, mas pronto, e é perceber que se chega, nem sempre é preciso ajuda de ninguém, nós próprios podemos ajudar. Lá está, é tal sociedade em que não há tempo, e quando nós paramos um bocado e dizemos, não, vou organizar aqui a minha cabeça, os meus problemas, as minhas coisas, e vou fazer alguma coisa para melhorar a minha qualidade mental. Ou seja, nós mas vivemos... isso passa por cada um, e quem não consegue fazer... Sim. Portanto, há pessoas que também gerem isso, ajudam a gerir esse tipo de coisas. Não é só quando se está mal. É conseguir as pessoas gerirem a sua vida para conseguir ter uma vida equilibrada. Porque, no fundo, isto que o André está a dizer é importante, porque nós às vezes vivemos num ritmo muito acelerado, não é? Andamos todos muito a correr, entre aspas, e depois o que foi falado pela menina que esteve antes aqui no palco, que falou da questão das redes sociais, também é importante, porque nós termos tempo para nós e tempo para fazer aquilo que nos faz bem, é importante sim, mas não vermos as atividades de lazer ou de bem-estar como uma obrigação. Porque o que é que acontece? É importante sermos regrados, no sentido de sentirmos compromisso connosco próprios para fazer aquilo que nos dá prazer, mas por outro lado, imagine que para alguém faz sentido só ir ao ginásio 2 vezes por semana, mas a pessoa acorda, ainda nem saiu da cama, já pegou no telemóvel, foi ao Instagram e viu que alguém já tinha ido ao ginásio às 6 da manhã. Se calhar essa pessoa vai sentir uma culpa que não tem que sentir, só porque não vai nesse dia. Ou seja, se nós dermos um peso ou uma conotação negativa às atividades de bem-estar, isto vai acabar por ser pejorativo. Porquê? A ideia é nós aumentarmos a quantidade de coisas que nos fazem sentir bem. Se nós começarmos a fazê-las em esforço, elas já saem desse lado da lista e passam para o outro lado. E isso é que também não convém acontecer. Quando é que convém estarmos atentos a isto? Imaginem que eu meto uma coisa na agenda que tem a ver comigo e eu cancelo-a porque surgiu outra coisa e eu ponho em cima. E eu faço isto 1, 2, 3, se calhar à 4ª vez convém se calhar parar para pensar sobre isso, não é? Porque é que eu estou tantas vezes a anular aquilo que era importante para mim em detrimento de tudo o resto. E às vezes, não é? Falo por mim e por todos nós, este equilíbrio que falamos é difícil e é complexo de gerir e de alcançar, e às vezes o que é um dia não é no outro, não é? E tem muito a ver também com a fase de vida em que estamos, não é? Vocês sentem isso também? Cada vez mais. Eu acho que o facto de nós não... A palavra para mim chave neste tipo de questões é mesmo o equilíbrio. Se não há uma questão, uma possibilidade de nós equilibrarmos as coisas e de conseguirmos estar em determinadas atividades, quer sejam profissionais ou extracurriculares ou o que sejam, mas conseguimos estar em todas elas porque temos um equilíbrio sobre elas e sobre nós próprios, até aí está tudo correto. Quando já passa ali aquela linha que é a nossa linha base e ultrapassa e já vai para a linha vermelha, aí temos que pensar que se calhar estamos a ultrapassar também de nós coisas que não devemos, para não também nos sentirmos piores, porque eventualmente depois começa a o acumular e aí já não vamos para uma parte remediativa, não vamos para uma parte preventiva, já vamos para uma parte remediativa e isso é o que infelizmente a saúde mental tem trabalhado agora recentemente e cada vez mais nas escolas, eventualmente até nos clubes desportivos, de trabalhar em programas
preventivos para dar estratégias, dar dicas para trabalharmos cada vez mais e, quando nos sentirmos assim, termos uma estratégia para conseguirmos resolver aquela questão e não nos sentirmos cada vez pior. Isso é importante. E que envolvam também o autocuidado, ou seja, a importância de nós cuidarmos de nós. Amanhã vamos falar sobre isso com uma psicóloga que é especialista em autoestima. E então isto vai ser um tema muito importante, a questão do autocuidado não ser visto como egoísmo, porque nós precisamos cuidar bem de nós para estarmos também bem com os outros. E isso é transversal a todos, ninguém é diferente aqui. Nisto acho que somos completamente todos iguais. Por exemplo, o dia do psicólogo foi agora celebrado há pouco tempo, a semana passada? Na semana passada, e nós recebemos no nosso e-mail um e-mail enviado pela Ordem dos Psicólogos, em que o presente da Ordem dos Psicólogos para nós psicólogos era um manual de autocuidado para psicólogos. Ou seja, a importância de todos nós, ninguém está fora do saco, nós estamos todos... Exatamente, temos todos que nos cuidar uns dos outros, cuidar de nós próprios uns dos outros e olhar à nossa volta e ver o melhor que podemos fazer. Para terminar, embora ela não queira falar, eu preciso de a chamar, porque ela representou todas as emoções na nossa peça de teatro. E está aqui o pai, portanto ela tem que vir, que é a nossa Constança. A nossa Constança representou no ano passado todas as emoções, era ela a nossa Riley na nossa peça e conseguiu representá-la perfeitamente a primeira vez a fazer teatro e foi um sucesso. E posto isto, minha Constancinha, só te queria pedir que me desses um feedback a estas pessoas do que é que foi para ti fazer de Riley. Pode ser? Sim. Ok, então vá. Primeiro eu sentia que não era preciso ter todas estas emoções, mas quando fui fazer o teatro senti que tinha que ter todas essas emoções, porque a tristeza e isso são muito importantes para nós. Todas as emoções são importantes, algumas são mais, mas no fundo todas são importantes e gostei muito de fazer porque senti que é muito bom ter as emoções todas. Ok, boa, boa. Sim, senhora. É isso mesmo. Se pudesses fazer muitas mais vezes, Sim. vocês vão repetir? Acho que esta já não. Desta vez já não. Mas vamos, entretanto, eventualmente pensar em outras, todas elas sempre ligadas a esta temática que para nós nos diz muito e foi um despoltar muito interessante de também nos atores e nas atrizes que fizeram esta peça de teatro perceberem que afinal de contas não existe só tristeza, não existe só alegria, existem homens e mulheres a sentirem todas as emoções e existe tudo um pouco e acima de tudo temos que haver, lá está, o equilíbrio e este coração, esta máquina, trabalhar e vivê-la nos tempos que deve viver, no contexto em que deve ser vivida e, acima de tudo, se for necessária ajuda, existe ajuda ao virar da esquina, como já disseram. Pronto, eu queria então terminar com esta mensagem de que vocês não deixem de sentir, mas façam por se sentir o melhor possível. E é isto. Obrigada a todos, espero que tenham gostado. Tão depressa o sol brilha como a seguir está a chover.